Olá, meu nome é Karen e o meu grupo optou por falar sobre a Junta Comercial do Paraná. A Junta Comercial do Paraná é uma autarquia pública estadual, responsável pelo registro de atividades ligadas à sociedade empresarial. Junta Comercial do Paraná, JUSEPAR, criada pela Lei Estadual nº 32, de 2 de julho de 1892, e autarquizada pela Lei Estadual nº 7039, de 19 de outubro de 1978, tem receita própria, independente do Tesouro-Geral do Estado. Possuem funções e atribuições específicas, singulares e peculiares ante o contexto da administração pública de execução de registro de empresas. Vinculação técnica: Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, Presidência da República, Departamento de Registro Empresarial e Integração. Vinculação administrativa: Governo do Estado, através da Secretaria do Estado da Administração e da Previdência. Realiza registro e cadastramento de pessoas mercantis no âmbito do Estado do Paraná, dando-lhes personalidade jurídica para que possam atuar legalmente perante o ordenamento jurídico. Finalidade: conferir a existência legal, publicidade e segurança aos atos orgânicos das firmas individuais e sociedades mercantis, garantindo, de outro lado, o exercício normal da atividade dos agentes auxiliares do registro de empresas, como, por exemplo, os leiloeiros, tradutores públicos e armazéns gerais. Endereço: sede central, Junta Comercial do Paraná, fica na Rua Barão do Serra Azul, número 316, Centro, CEP 80.020.180, Curitiba, Paraná. Quadro funcional: efetivos 86, terceirizados 32 e estagiários 9. A Flávia, que é estagiária da Junta Comercial do Paraná, e ela está aqui para apresentar o seu gestor, Valdeci Proença, que respondeu ao nosso questionário, mas infelizmente não conseguiu gravar a entrevista. Flávia, como ocorrem as funções de planejamento? Então, o planejamento lá na junta comercial, a gente efetua, né, os registros dos atos relativos às empresas. Então, nós guardamos documentos, preservando, né, assim, a autenticidade, para não ter extravios e problemas futuros. Prestar informações, né, sobre as empresas a órgãos públicos, entidades públicas e privadas, e ao público em geral também, e a outras juntas comerciais. Além desse planejamento, nós seguimos uma missão, que é cumprir e executar as normas do registro mercantil, visando a segurança empresarial, né, que é essencial, proporcionando apoio através de informações e dados estatísticos, mantendo sempre atualizados esses dados. E também seguimos alguns tipos de plano, que seria um deles fomentar, né, a realização dos serviços de registro de empresas mercantis, bem como a matrícula de leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais e seu respectivo cancelamento. Além desse planejamento também, né, em relação aos extravios e à autenticidade, o que aborda também no nosso planejamento é seguir coerente com o que a gente acaba encaminhando, né? Porque às vezes a gente manda um documento errado e isso gera uma grande confusão no processo, tanto judicial, enfim. Então a gente tem que sempre prestar atenção nesses critérios. Olá, meu nome é Juliana e eu vou falar um pouquinho sobre a organização e direção. Após a análise das respostas de nosso entrevistado, podemos fazer conclusões a respeito das características da organização, como também em relação ao modo de direção. Podemos definir esta organização como centralizada e mecanicista, pois as tomadas de decisões são mais concentradas no topo da organização, o que enfatiza a cadeia de comando. Do mesmo modo, por haver muitos níveis hierárquicos, priorização da impessoalidade e eficiência operacional, entre outras características que denominam para uma organização mais mecanicista. Podemos também definir o tipo de liderança como majoritariamente líder democrático consultivo, e a utilização da motivação da equipe baseia-se no modelo apresentado por Maslow da hierarquia das necessidades. Um modelo simplificado de como seria o organograma desta organização. Como a junta comercial é uma autarquia pública estadual, sua hierarquização e divisão dos departamentos é bastante densa e baseada no Regulamento da Junta Comercial do Paraná, título 3, a partir do artigo 7, onde é possível observar a estrutura completa. E as funções de controle? Bom, vou iniciar com o controle financeiro,
que ele é executado pelo setor de administração e contabilidade, né? E os dados, eles são públicos no portal da transparência, que seria no nosso site www.juntacomercial.pr.gov.br. E lá, além dessas informações, é sempre, como eu disse, né, uma transparência. Então, referente, por exemplo, a salários e algumas outras informações, está abertamente ao público nesse site. Já no controle de qualidade, a empresa, né, está implantado em 2008 e ainda não teve prosseguimento até então. E também na segurança da informação, nesse quesito está sendo implantado, né, no órgão devido à nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o LGPD. Como a Flávia comentou, a gente trouxe mais informações sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, que é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento e dados pessoais. Oi, meu nome é Anne e eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o benchmark. O benchmark é uma análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas de um mesmo setor que a sua. Ele vem da palavra benchmark, que significa referência, e é uma ferramenta de gestão que tem por objetivo aprimorar processos, produtos, serviços, gerando mais lucro e produtividade. Há desenvolvimento sustentável na organização, como as preocupações com questões econômicas, sociais e ambientais. Referente a essa questão, existe uma Secretaria de Estado própria que desenvolve ações que são encaminhadas aos outros órgãos. Então, assim, eu vejo uma perspectiva minha, que sou estagiária. Lá, a gente desenvolve de pequenos passos. Então, algo que pode ser, que hoje em dia já é muito falado, mas que a gente aborda, é em relação aos copinhos descartáveis. Lá, a gente faz essas conscientizações, né, como levar o seu próprio copo, a gente espalha vários folders, vários folhetos para a gente tentar seguir, que a gente tem que ir indo aos poucos, né? Então, essa questão lá está quase 100% abolido, né? O uso de copinhos plásticos. Cada um leva lá de casa a sua xícarazinha. A gente também disponibilizou um tempo atrás, personalizada da GCPAR. Então, acho que isso é bem bacana. E Flávia, como a organização tem se adaptado ao tempo de pandemia? Então, devido a esse momento difícil, né, para todos, a empresa colocou os servidores em teletrabalho, né, em home office, para ajudar todos, referente, por exemplo, né, as crianças, mães e pais, né, que as crianças não puderam ir para as escolas, enfim. Então, a gente tentou adaptar para ficar bom para todos. Então, a forma foi enviar para teletrabalho, né, dentro das atividades que podem ser realizadas em casa. O pessoal com comorbidade, eles foram deixados em casa e a gente foi encaminhando os trabalhos para que fosse suscitizado. E os que não tiveram, né, como trabalhar em casa, a gente adequou o horário, diminuindo a jornada de trabalho, para a gente evitar aglomerações, né? Após a análise das respostas da entrevista, podemos concluir que as funções de planejamento, organização, direção e controle estão sendo muito bem aplicadas no setor da organização. Assim como as medidas adotadas durante a pandemia foram coerentes e corretas, pois preservaram a saúde de seus funcionários aplicando o trabalho em home office. Em outro âmbito, entretanto, sugerimos à organização uma preocupação maior referente ao meio ambiente, pois como a implementação da conscientização sobre o uso de copos descartáveis funcionou muito bem, é imprescindível que seja instaurada a conscientização sobre tantos outros problemas. E na experiência vivida pela Flávia, é necessário que na área de direção seu gerente implemente mais feedback para um retorno melhor dos funcionários. O planejamento e o controle acontecem de forma bastante eficiente e eficaz, portanto, são essas nossas considerações finais.